Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui a gente revela os segredos, os meandros das apresentações ninja, apresentações que prendem a atenção do teu público e dão visibilidade ao seu trabalho. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações corporativas. E o tema de hoje do nosso episódio é o que é um círculo cromático e como ele nos ajuda a definir as cores das nossas apresentações. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria já te convidar para se inscrever aqui no canal do YouTube, já dá aí o seu like, se inscreve, já clica no sininho, tá bom? Para não ficar por fora de nenhum dos conteúdos, tanto das gravações dos episódios aqui de Segredos.ppt, quanto também quando os episódios saírem aqui no canal. Também aproveita, já me segue também nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, que o link vai estar aqui também no post, tá certo? Então não fica de fora de nada dos conteúdos que eu estou produzindo aqui para vocês, conteúdos para que vocês também possam fazer as suas apresentações ninja, tá certo? Muito bem, então agora, sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje, que é sobre o círculo cromático, né? O que é o círculo cromático? Bom, vocês já estão vendo aí na tela, aqui do meu lado, tá? Tem uma representação do círculo cromático. O que é exatamente? O círculo cromático é esse círculo, essa representação que nos ajuda a ter uma ideia da relação entre as cores, né? As cores que estão presentes aí na maioria dos nossos designs, dos slides, das apresentações. Você tem uma construção de junção de cores, né? Que dão a vida às ideias que você quer transmitir. E aí, nessa representação, ela é formada, né, basicamente por 12 cores, tá? Entre elas as 3 primárias, né, as cores primárias, amarelo, vermelho e azul. As cores secundárias, né, que são a junção dessas primárias, não, o verde, o laranja, o roxo, e o que a gente chama de terciárias, que são essa junção entre uma primária e uma secundária, né? Então você tem aí essas 12 cores formando esse círculo cromático. De um lado você tem as cores mais quentes, que são aquelas mais ligadas à paixão, felicidade, entusiasmo, né, energia, como o amarelo, o vermelho, o laranja, e do outro, né, do outro espectro, assim, do outro lado desse círculo, você tem aí as cores frias, né, que trazem mais essa relação de calma, de profissionalismo, tá? De coisas mais de força até, né, de uma coisa mais centrada, tá? Então você tem de um lado as cores quentes e de um lado as cores frias, só para que a gente tenha uma visualização. Nesse círculo é possível a gente ver a relação, né, a posição de como que as cores trabalham, tá? Ele vai nos ajudar muito a entender como combinar as cores, tá? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender como que uma cor trabalha junto com a outra, como é que isso pode funcionar para a minha apresentação na hora de criar os meus slides. Então eu estou querendo trazer isso aqui hoje. Por que a gente está falando isso? Né? Para que você possa aplicar nas suas apresentações, em tudo aquilo que você for fazer, né? Você pode trazer aí o círculo cromático para entender, eu preciso definir uma cor e tal, que cor que vai trabalhar junto, então o que a gente vai falar aqui hoje, tá? E o círculo serve para isso, ele é essa representação gráfica para que você possa entender, tá? E por que falar de cores em apresentação, né? Por que a gente vai falar sobre cores hoje? Primeiro, porque se a gente for pesquisar, né, pesquisas já apontaram que cerca de 85% dos entrevistados eles afirmam que a cor, né, o visual, ele é uma decisão crucial na hora que você vai decidir por um produto, na hora que você vai decidir comprar alguma coisa, a cor, né? Se ela te atrai ou não, se ela tem alguma inferência naquilo que você está falando, né? Naquilo que você está querendo comprar, aquilo que você está querendo adquirir, a cor tem muita relevância para isso. Tá? E a cor na apresentação também, tá? Se tanto para comprar um produto, para eu comprar, né? Na verdade, para o seu público comprar a ideia de te assistir, ele vai também se ligar nas cores, se as cores estão transmitindo a ideia certa, né? Se aquilo está
trabalhando junto com a tua fala. Então é super importante decidir aí por uma paleta de cores. É um dos segredos aí dos ninjas de apresentações que você pode ter também para definir, né, as cores dentro do teu trabalho, tá bom? Então as cores são super importantes para que a gente possa construir um layout bem customizado, bem voltado para a nossa ideia que a gente quer trabalhar. E aí existem as possibilidades de combinação. Eu vou usar aqui do próprio círculo para a gente entender como que as combinações existem. Eu vou citar algumas, tá? Algumas combinações que existem, e uma delas está aparecendo na tela, que é a mais clássica, que às vezes a gente até aprende, né, na escola, lá no pré-primário, né, que são as tais das cores complementares. Por que é que as cores são complementares? Nesse caso, as cores complementares são exatamente as cores que estão em posições opostas no círculo, né? Estão vendo aqui esse roxo mais tendido, né? Um roxeado mais tendendo para o vermelho, né? Um roxo avermelhado, e mais esse verde mais claro, esse verde mais já tendendo para o amarelo. Eles são complementares porque eles estão exatamente na mesma reta do espectro, né? do círculo, aqui eles estão na mesma reta, e isso faz com que as cores trabalhem melhor, né? Essa ideia do roxo com o verde, até lembra um pouco da uva, né? Da fruta uva. É uma cor que nos dá uma, assim, trabalha legal, então eu posso trabalhar assim uma cor complementar, e poderia escolher aqui, sei lá, é muito clássico, né? Aquela questão do azul com o roxo, perdão, com o roxo não, com o laranja, né? Que estão em lugares opostos, ou do próprio amarelo, com um roxo mais forte. Você já deve ter visto aí muitas marcas, muitas apresentações, muitas construções visuais que usam das cores complementares, porque é uma construção bem básica, né? Uma construção, e é bastante efetiva, tá? Não é porque ela é básica, porque ela é simples, que ela não seja boa. Mas você pode complementar as complementares, digamos assim. Existe uma outra possibilidade, que é o que a gente chama de complementar dividida, que é quando eu pego uma das cores e aí, em vez de eu ir na linha reta, eu divido essa linha num ângulo aqui e pego as cores que estão análogas, né, que a gente chama aqui no círculo, para que elas façam uma combinação. Então aqui eu tenho uma combinação de laranja com azul e com verde, que trabalham bem, que pode ser a minha paleta, tá? Pode ser a minha definição de cores para eu usar aí nas minhas apresentações. Existem outras também. Podemos explorar, eu já falei aqui esse termo, mas as combinações análogas. Por que análogas? Porque elas estão próximas ali no círculo cromático, né? E funcionam bem como variações, às vezes, do mesmo tom, né? Da mesma cor. Então você consegue ali, tem aqui, por exemplo, né, no que a gente está mostrando, o amarelo com um amarelo ouro já dá um contrastezinho um pouco mais brilhante, o outro um pouco mais escuro, com o laranja. Isso são cores análogas, né? Você consegue ali ter um contraste, uma combinação de cores interessante também. Outro que você pode usar, que são as triádicas, né? As combinações triádicas, que é exatamente você traçar um triângulo exato, né? Um triângulo sobre o círculo cromático, e você vai ter uma combinação de cores, né? Nas pontas aqui desse triângulo, que vão funcionar muito bem. A gente normalmente partindo aqui do laranja, com um verde mais claro e um azul mais escuro. Veja que eu tenho uma combinação bem interessante, que trabalha bem, que é agradável visualmente, que vai te ajudar aí a definir as cores. Mas não só necessariamente de 3 cores, né, de combinação de 2 ou 3, que você pode trabalhar. Você pode ter também combinações de 4 cores, como as combinações tetraédricas, né, que vem aí dessa questão de você ter um tetraedro, né, que são essa construção mais... eu ia falar mais quadrado, mas o quadrado também é um tetraedro, né? A gente vai ver mais daqui a pouquinho, mas também com 4 pontas, né? Então eu tenho aqui nesse exemplo uma combinação com 4 pontas, tá? Que pode trabalhar aqui de forma bem mais interessante. O vermelho com o roxo, o verde com o amarelo, então eu consigo ter uma combinação mais interessante. Veja que o círculo nos ajuda a ter essa visão, tá? Ele nos ajuda a saber como combinar isso de forma mais adequada, tá bom? E, lógico, esquecendo aqui também, não deixando de falar da combinação quadrada. Quando eu faço um quadrado mais, um quadrado exato sobre o círculo, eu também tenho uma combinação tetraédrica em quadrado,
tá? Que aí eu posso ter uma outra combinação de cores, um espaço maior. Isso me ajuda a harmonizar as minhas cores de forma mais exata, tá? De uma forma mais... essa combinação de 4 cores, ele me ajuda a ter essa visualização. Eu já tenho a ideia, o ciclo me dá essa possibilidade já sem muito cálculo, né? Sem muita necessidade assim talvez até de conhecimento técnico, de saber, se eu traçar um quadrado, essas cores elas vão trabalhar bem. O círculo é construído dessa forma, né, também pensando no espectro da própria luz, tá? Para que você possa ter essa visualização facilitada. Tá? Ele consegue te dar essa visão. E aí talvez você esteja se perguntando, tá, já vimos aí as combinações, são muito interessantes, muito legal, mas qual é a melhor combinação para mim na hora que eu vou fazer uma apresentação? Será que é uma combinação em triângulo? É uma combinação direta, complementar? Na verdade, não tem uma combinação que seja melhor do que a outra. Depende do teu projeto, depende do que você está querendo falar, de qual é o teu objetivo com essa combinação de cores. Então você tem aí a capacidade de olhar para isso, tá? O ciclo vai te ajudar. E aí também de quantas cores você quer trabalhar. A minha simples, humilde opinião, eu acho que no máximo de 2 a 3 cores é ideal, principalmente para quem não tem muito conhecimento, se você está começando a construir apresentações, trabalhar de 2 a 3 cores numa paleta é muito bom, você já tem uma variação, né? Então, trabalhar tanto com complementares e os seus, digamos assim, degradês, né, entre uma e outra, você pode trabalhar assim, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais clara, só para ter um contraste maior, e de 3 cores também nesse mesmo sentido, tá? Você pode. E veja que isso é uma coisa que é muito efetivo até nas criações gráficas, né? Se você for analisar muitas marcas que estão por aí, muitas marcas aí, e eu vou trazer algumas para a gente pensar, eles usam de 2 a 3 cores, tá? Acabam trabalhando, às vezes tem uma ou outra cor ali complementar, com um trabalho às vezes de arquitetura, de uma construção de loja ou de produto, mas essencialmente a marca tem 2 ou 3 cores. Vocês querem ver? Vamos pegar uma marca assim pouco conhecida, que quase ninguém conhece, quase ninguém deve ter passado nesse anúncio, que é a do McDonald's, tá? A marca do McDonald's, essencialmente, ela só tem 2 cores. Que louco, né? Apesar de você ver aí alguns tons pastéis nas construções dos restaurantes e tudo, mas a marca em si, né, a construção dela é simples, né? Ela é básica em vermelho e amarelo. E por quê? Lógico, tem um significado para isso, tá? No caso aqui ele trabalha com 2 cores que estão assim bem próximas no círculo, né? O amarelo e o vermelho são cores quentes que você tem ali dentro do círculo cromático, mas eles têm também um motivo para isso, tá? As cores, eu não vou entrar aqui em questões de significado, mas vou dar uma passada aqui bem rapidinho. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre significados de cores, como que você pode trazer as cores com mais significado, a gente pode fazer um outro Segredos PPT sobre isso, tá? Deixa aqui nos comentários desse programa para que eu possa também produzir para vocês. Mas só para a gente dar uma pincelada, o vermelho necessariamente ele tem essa coisa ligada ao sangue, né? A paixão, a energia, né? Uma excitação. Então, uma coisa forte, né? Uma coisa que te prende, né? Uma coisa que está viva. O vermelho tem muito isso da cor da viva, do calor. E o amarelo, ele também tem isso, essa coisa do calor, mas ao mesmo tempo ele é ligado muito à alegria, né, a diversão, a impulsividade, vamos dizer assim, né? Então você tem o amarelo, está nessa coisa do sol, de você estar ali brincando, de divertir. E vai muito na questão da ideia do logo do McDonald's, que está muito ligado a essa questão de diversão, de família, de estar junto, né? De ter uma comida divertida. O McDonald's tem muito isso. Então essa combinação de cores, com 2 cores básicas só, deu para fazer tudo isso, né? E não é só ele não. Se você for pegar uma outra marca assim, pouco conhecida, que pouca gente conhece, e a marca da Coca-Cola, ela também só tem 2 cores essencialmente. Lógico, eu não estou falando aqui da cor do refrigerante sim, mas cor da marca em si. Ela tem o vermelho, que também está ligado a essa coisa de paixão, de energia, de excitação, e do branco, né, que traz essa coisa de paz, de harmonia, de limpeza. Aqui até uma questão de sofisticação um pouco, né, do branco, né, de refrescância, né, tá ligado um pouco isso. E o preto, né, se eu fosse trabalhar aqui com 3 cores que são, digamos, na marca em si, você vai ver algumas vezes esse logo da Coca em preto também, né, em alguns produtos. Também ligado a essa coisa da sofisticação,
né, de ser uma coisa descolada, né? O preto tem muito disso, né, de exclusividade. Então, essencialmente, tem duas cores que tem, às vezes, o apoio de uma terceira, que é o preto, no caso da Coca-Cola, que ajudam a expressar ideias. Então, não precisa ter uma paleta super, ultra, mega estruturada na hora de fazer a tua apresentação. Ao mesmo tempo, você pode ter também paletas com mais cores que ajudam. Eu só peço, vou até trazer aqui um exemplo, mas quando você for definir isso, que você tenha consciência daquilo que você está colocando, tá? Para que também não fique um carnaval. Tá? Eu vou mostrar aqui o irmão, quase irmão aqui da Coca-Cola, que é a própria Fanta. A Fanta já tem uma identidade visual, né? Uma construção de paleta de cores já baseada em 4 cores, por exemplo, que são o próprio laranja, né? Que é a cor da fruta principal da Fanta, né? Que a Fanta nasceu. Hoje ela tem Fanta, né, de Guaraná, Fanta de uva, Fanta de sei lá, azul, né? Tem de tudo. Mas essencialmente ela é muito ligada à laranja, né? A fruta laranja. Então por isso a cor laranja. Claro, a cor laranja ainda tem uma questão de estar ligado muito à confiança, à alegria, né? Então essa jovialidade que a cor laranja tem. Ela também traz o branco, assim como o da Coca-Cola, então com muita paz, harmonia, limpeza. O próprio azul, que está, né, envolto ali nas letras da Fanta, né? Essa é a logotipo mais nova da Fanta, né? A Fanta teve várias, mas essencialmente sempre mantendo essa relação de cores, tá? Você pode ver a história, eu não trouxe aqui todos os logos da Fanta, porque a marca tem, né, vários anos, mas essencialmente você tem aí a manutenção dessas cores, porque traz essas ideias, tá? E essa combinação de 4 cores, tá? Que pode funcionar. Claro, volto a falar aqui a questão de você ter cuidado com isso. E o azul, né? Voltando a falar do azul, o azul fala muito sobre confiança, né? Sobre segurança, sobre força também. O azul tem muito essa coisa de força, né? Então, de alegria com força, com refrescância, né? Com essa coisa de paz, né? A refrescância nos dá essa tranquilidade, né? Que é a e também com a 4ª cor, que é o verde, ligado aí também à fruta. O verde que é muito ligado à saúde, natureza, né? Todo mundo associa o verde às plantas, às flores, né? Mais as folhas, né, do que as flores, essencialmente, né? Tanto que aqui no logo a gente tem uma representação de uma folha propriamente dita. Então você tem essa construção de cores, né? Você tem essa construção de 4 cores. Mas o que é importante, então, Wagner? Já que uma combinação de 2 a 3 cores, assim, dá para fazer muita coisa, e veja aí que marca, você consegue fazer uma apresentação muito boa com 2 ou 3 cores. Você não precisa a cada slide fazer uma combinação nova de cores. Você pode se manter, e se manter também com as cores durante a apresentação é muito bom, porque você mantém uma identidade visual durante todo o trabalho. Mas aí, talvez você esteja se perguntando assim, tudo bem, tá, 2 ou 3 cores, mas por onde que eu começo, né? Como é que eu começo? Eu acho que, essencialmente, você tem que escolher aquela cor que mais se identifica com a marca, né? Ou com a ideia. No caso, muitas vezes você não está falando, nas apresentações corporativas, você não está falando muito de marcas, mas você está falando muito de ideias. Claro que muitas vezes você está no contexto empresarial, no contexto corporativo, e já existe uma paleta definida. E você pode sim trabalhar com ela, ideal. Por quê? Né? Normalmente a marca e tudo vai estar relacionado a isso. Mas se você for fazer uma criação avulsa, por exemplo, né? Você for dar uma aula, alguma coisa assim, e você quer construir uma identidade visual, às vezes sua, ou às vezes para transmitir uma ideia, e eventualmente você pode usar, o ideal é que você defina aquela cor principal. Veja aqui na imagem que eu estou colocando aqui, eu achei essa imagem fantástica, que ela fala o seguinte, quais são as, né? Ela meio que joga na sua cara, qual é a cor que lembra essencialmente essas marcas, por exemplo? O verde é a cor característica do sistema Android, né? Que está presente aí em tantos celulares. A mesma coisa eu posso falar do vermelho, né? Esse vermelho Coca-Cola, nós já falamos aqui do logo da Coca-Cola e por que ele usa o vermelho. E é muito interessante que o vermelho ele traz muito essa relação com a marca Coca-Cola. A Amazon, né, que é uma empresa até mais nova, ela até usa outras cores complementares, mas a logo da Amazon é preta com aquele pequeno, esse sorriso, né, esse sorriso, essa setinha do Amazon, né, que é de A a Z, ela é laranja. Então ela liga muito, porque o laranja tem esse significado, né? A gente falou aqui rapidamente, de alegria, de inovação, né? Então muitas startups até usam laranja
ligado assim. Aqui no cantinho da imagem você vai ver um Fá, né, que é aquele início, até o iniciozinho ali do Facebook. O Facebook ligado muito ao azul. Então o ideal é que você escolha uma cor principal, né, que você trabalhe com essa cor principal e a partir dela você defina as cores complementares, tetraédricas, triádicas, né, para que você possa definir. Mas Wagner, eu vou ter que saber tudo isso para construir uma apresentação, para escolher as cores da minha apresentação? Não necessariamente, tá? Você pode sim utilizar dessas referências, e é legal saber de onde vem isso, mas estamos num mundo mais tecnológico, né? Estamos num mundo mais conectado, né? Então você pode sim utilizar de vários artifícios que existem hoje aí pela internet para te ajudar nisso. Tem muitos artifícios, e quando eu falo artifícios, entendam sites, né, aplicativos, e até aplicativos de celular, alguns desses sites são aplicativos. Mas eu queria falar com vocês aqui de dois particularmente que nos ajudam a ter essa visão do círculo cromático e também a definir as cores de forma até rápida e efetiva, se você não tem muita noção, tá? Se você está aí meio perdido. Eu vou, então, agora abrir aqui o meu navegador com vocês e já estou aqui na página de um desses sites, um dos mais famosos aí que a gente tem. Tá? Eu vou mostrar dois sites rapidamente para vocês aqui, que é o primeiro é o Adobe Color. Não sei se todo mundo está ligado, espero que sim, mas a Adobe é essa empresa, né, de tecnologia que desenvolve os softwares mais usados hoje no mundo, ligados à produção gráfica, design gráfico e várias outras questões, né, animação, até produção de vídeo, né? Então, a cor trabalha e permeia por tudo isso. E eles criaram esse site, que é o Adobe Color, onde você pode, sim, escolher cores, definir cores, né? Ele já tem esse layout aqui, né, em que você vê aqui, nem aqui no centro, ó, eu tenho uma paleta, né, o círculo cromático, e aqui as cores que estão selecionadas logo aqui embaixo, ó, aqui aparece as cores, para que eu possa escolher. Ele me ajuda de forma automática. Quando eu seleciono uma cor, ele me ajuda a trabalhar, a conhecer quais são as cores complementares, quais são aquelas cores que estão em posições do círculo cromático que me ajudam a ter uma visão. Então, olha só, aqui do meu lado esquerdo eu tenho várias combinações que podem existir. Ele começa com a combinação mais clássica, que é a análoga, né, que a gente já falou, que estão ali próximas no círculo. Então, eu estou com esse azul aqui, tá? E eu poderia, por exemplo, arrastar nessa posição mesmo análoga, se eu não quero azul, eu venho aqui, eu quero uma coisa mais pro vermelho, ó, e aí ele já vai construindo aqui uma paleta vermelha. Mas eu não quero coisa análoga, eu quero cores diferentes. Tranquilo, você vem aqui e vamos escolher, ó, tem aqui a tríade. Tá? Ó, a tríade, ele já, apesar de ele trabalha por padrão com uma paleta de 5 cores, tá? E aí ele pegou aqui, né, no A, B e C as principais, né? Perdão, aqui nas pontas, né, no A, no C e no E, as mais da posição aqui, ó, que trabalha melhor, então ele já faz esse cálculo e você pode aqui, ele já sai com 5 cores, mas aqui, no caso, ele trabalha com duas que estão bem próximas, né, de duas cores já da tríade. Eu posso, eu quero um quadrado, quero 4, ó, ele vai lá e faz para mim. E aí você vai construindo essa tua paleta da forma que você achar melhor. Se você tiver mais conhecimento aqui, você pode vir aqui fazer os ajustes manuais. Eu já tenho uma cor definida, eu já conheço, né? E as cores, a gente pode falar isso em outros segredos para e se vocês quiserem, bota aqui nos comentários. Quero saber mais sobre padrão de cores, que é um assunto muito legal. E assim, as cores, para serem exibidas nos monitores, para serem pintadas, né, para usarem nas gráficas, eles têm códigos, né, têm identificações. No caso, eu estou aqui no site, ele está aparecendo a codificação RGB, que é um padrão de cor, né, muito usado para monitor. Tá? Então, ele está voltado aqui. E eu poderia até trocar, ele tem várias outras aqui, o CMYK, que é voltado para a área gráfica, tá? Mas eu posso vir aqui e usar esses controles e ajustar manualmente, ou então usar essa informação hexadecimal, que é esse código usado na internet para identificar uma cor específica, tá? Que você veja aqui que o código ele é formado tanto por letras e números, que é o nome de uma cor, né? Isso vem muito do HTML, do CSS, né? Que são linguagens de programação para web que precisavam exibir cores, e aí, né, depois que houve essa necessidade, criou-se os padrões de cores. Então eu posso vir aqui fazer a mexida, se quiser aqui, ó. Eu quero que essa segunda cor seja mais verde, ó. Então ele vai, ó,
veja que foi girando, aí foi mudando, já para um laranja, para um vermelho, tá? Então eu posso vir aqui e fazer o que eu quiser. E também personalizado, eu posso vir aqui e escolher cada uma das cores, se você tiver mais conhecimento, é uma mão na roda. E aí você pode pegar tanto essas informações manualmente, como aqui talvez não esteja aparecendo tanto, mas aqui no meu ladinho direito você tem a possibilidade de salvar, de exportar essa paleta que você tá criando, tá? Que está aqui, para os seus trabalhos que você usar no PowerPoint, no Photoshop, se você souber mexer com no GIMP, que é gratuito, você pode pegar essa paleta e trabalhar e criar ela para você, tá? E aqui tem várias opções. Você pode até extrair um tema de uma paleta. Se você tiver uma imagem, alguma coisa que você queira saber quais são as cores, você pode baixar aqui. Isso é um assunto também para a gente falar em um outro momento, tá? Como é que a gente pode extrair os temas. Mas eu queria falar rapidamente aqui de um outro site, que é o Colors, que eu gosto muito também do Colors, porque além de ter essa função, né, de você definir, ele é um site que tem um gerador também de paletas e que você pode fazer isso de várias formas. Então ele trabalha aqui exatamente como está aparecendo nessa telinha que está vibrando, ele vai alterando, mas ao mesmo tempo você pode explorar a paletas muito usadas. Então se você não tem muita ideia do que você quer, né, do que você está buscando às vezes na sua ideia, eu posso clicar aqui daqui ele está em inglês, tá? Mas e aí, se você não souber muito inglês, bota no Google, tá? Para você poder trabalhar. E se eu puder te dar uma dica, busca em inglês, porque sempre é muito importante para nossas carreiras, tá? Estamos falando aqui em apresentações corporativas e carreira, a gente sempre precisa estar evoluindo. E aí eu posso clicar nessa aqui é a página principal, né? Eu posso clicar nessa opção aqui de Explore Training Palettes, que na verdade significa o quê? Explore as paletas mais usadas, que estão aí no que a gente chama hoje de Training Topics, né? As paletas que estão sendo mais usadas. Eu posso entrar aqui, tá? Ele vai carregar para mim uma experiência das paletas que estão sendo mais usadas por designers do mundo inteiro, ou pessoas que estão usando o site, né, do Colors aqui para mim. Então, ó, já abriu aqui. Olha quantas paletas, ele mostra quantas vezes essa paleta já foi salva. Ó. Ele dá aqui os códigos hexadecimais, tá? Você pode entrar aqui, ó. Por exemplo, aqui tem paletas com várias cores. Veja aqui que tem sombras, né? Tem vários tipos. Eu vou pegar uma paleta aqui de 5 cores. Essa daqui, por exemplo, é uma paleta interessante. Ó, se você clicar na cor, ele copia essa informação para que você possa usar em outro programa. Eu vou clicar aqui, ó, abrir no gerador. Então ele vai abrir aqui, eu vou abrir aqui até, ó, ele abre aqui no gerador de cores, então para que você possa, quiser trabalhar a partir dessa paleta, né, ou então você já tá aqui, ó, e aí já utiliza essa paleta, uma paleta bem bonita, né, veja aqui, ó, baseada bem no laranja e no azul, e nas cores que estão aqui, né, e você pode exportar, tanto como lá no Adobe Color, você também pode exportar essas cores para que você possa usar nos seus trabalhos, nas suas apresentações, tá bom? E construir isso aí, essa paleta dentro lá do PowerPoint, ou trabalhar com um documento à parte, como referência para você, tá bom? Então, essa é muito legal. E também, eu posso voltar aqui, ó, eu posso copiar a URL para que eu venha aqui e veja. Posso ver a paleta, posso salvar, posso exportar diretamente essa paleta, ó. Posso exportar aqui, ó, como um PDF, onde ele vai me trazer todas as informações, como uma imagem, como se eu for um programador aí, trabalhar na internet, né, trabalhar com HTML e tudo, CSS, um SVG, tá, que é um arquivo vetor, talvez seja até útil para a gente aqui, e pode ser útil para quando você for usando o PowerPoint, já que o PowerPoint consegue identificar essas cores, né? E tem várias opções aqui para você. Tá certo, pessoal? Bom, e aí, vocês gostaram? Esse foi o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho aqui rapidamente sobre o círculo cromático, sobre cores, como elas estão relacionadas, como tudo isso trabalha para essa construção, como é que as cores podem nos dar ideias. Se você gostou, se você quer mais sobre cores, a gente tem muito para falar, tá? Cores têm padrões, como as cores podem ser usadas aí nas apresentações, né? Então você já tem aí uma pequena ideia. Deixa aqui, deixa no comentário, me diz o que você achou, mas também não esquece mesmo de dar aquele joinha aqui, dá o likezinho maroto, tá bom? Se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, assina, clica aí no sininho, rapaz.
tá? Clica no sininho para que você não perca as continuações desse nosso papo sobre cores, como isso pode influenciar mais ainda as suas apresentações, tá bom? E eu quero mais uma vez agradecer vocês por terem estado aqui comigo durante esse Segredos.ppt, que foi muito gostoso sobre cores, adorei falar sobre isso aqui com vocês. A gente se vê num próximo episódio aí de Segredos.ppt. Um grandíssimo abraço para vocês, fiquem com Deus e fui!